Aqui Jesus volta. E agora Jesus volta pela terceira vez. E a terceira vez, o que diz aqui o título? A terceira vez que os discípulos de Jesus dormiram ao invés de... A terceira vez que os discípulos de Jesus dormiram ao invés de orar. Pela terceira vez, amados, Jesus volta. E os discípulos estavam orando ou estavam dormindo? Estavam o quê? Dormindo. E agora já é o quê? A terceira vez. Olha só o que diz o texto, a narrativa bíblica de Mateus, capítulo de número 26, versos 44 e 45. Olha só o que diz. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. O versículo ainda continua, tem uma reticência aqui, mas vamos ficar até aqui neste versículo. Agora, queridos, Jesus volta e os discípulos estão orando. É a primeira, ou estão dormindo? É a primeira, é a segunda ou é a terceira vez que eles estão dormindo? É o quê? A terceira vez. Jesus olhou para eles mais uma vez e disse: como é que vocês estão dormindo agora de novo? E voltando a te explicar, irmãos, realmente que havia um cansaço físico e havia também um cansaço espiritual. Mas quando Deus permitiu que esse texto ficasse na Bíblia, foi para nos ensinar que todos nós precisamos tirar tempo para orar. E quando você começar a tirar tempo para orar com Deus, digamos que você vai começar amanhã, não comece amanhã não, comece hoje. Digamos que você vai começar amanhã, mas você tem que começar hoje. Aí na hora de orar você diz assim: eu estou tão cansado, estou com sono, hoje eu não tive um dia bom, tenho prova na escola para fazer, tenho minhas atividades aqui, minha casa está toda desarrumada, eu tenho que arrumar. Aí você diz: só hoje eu não vou orar. Aí quando você vê, o segundo dia também você não ora mais, o terceiro dia também você não ora mais. E assim aconteceu com os discípulos. O primeiro dia eles não oraram, a primeira vez, que foi aqui exatamente nesse texto. Jesus volta a primeira vez, eles estavam dormindo. Jesus vai orar novamente. Volta a segunda vez, eles estavam dormindo. Aí então Jesus volta novamente. Pela terceira vez Jesus volta e eles estavam dormindo. Então Jesus quer nos ensinar nesse texto, pela terceira vez, que um momento ou outro você vai precisar de muita força de vontade para você ter uma rotina de oração, de tempo de estudo bíblico, de tempo devocional com o Senhor. E que talvez algum dia, um dia ou outro, você seja realmente vencido pelo cansaço, como os discípulos foram vencidos. Mas você não pode ser vencido todos os dias. Você não pode se entregar todos os dias dizer que você não ora porque você está cansado, ou dizer que você não ora porque você tem muitas ocupações, porque isso não cola para Deus todos os dias. Separe uma rotina de oração, de tempo de estudo bíblico. Separe um tempo para você fazer o seu devocional. E aí o tempo é você que escolhe. Neste caso aqui específico, os discípulos foram pegos 3 vezes dormindo. Era de noite, tá certo, vamos dar um desconto. Tinha a realidade física, espiritual e emocional, tá certo, vamos dar um desconto. Mas depois daquele dia, irmãos, os discípulos foram orar de verdade. Depois daqueles dias, queridos, a Bíblia diz que os discípulos oravam qualquer hora do dia e da noite. Certo dia, irmãos, Pedro e João, eles foram orar, era 3 horas da tarde. Sabe o que é você orar 3 horas da tarde, irmão, na igreja? Eles se dirigiram naquele solzão escaldante, 3 horas da tarde para orar na igreja. E ali quando eles chegam na igreja para orar, às 3 horas da tarde, você sabe o que acontece?
bem na porta da igreja tinha uma pessoa que era paralítico de nascença. E ali ele pedia esmola para Pedro e João. E Pedro e João disseram assim: olha, o que nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, que é esse que nós temos, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou, irmãos, e glorificou a Deus, e saltou de alegria. E as pessoas olharam e disseram assim: mas esse homem aí, desde nascença, que ele não andava e agora está andando, o que foi? Foi o poder de Deus, mas por causa da vida de homens cheios da presença de Deus, mais próximos de Deus, porque tinham um tempo de oração com o Senhor. Aleluia, 3 horas da tarde. A Bíblia diz, queridos, que naquela época eram tantos milagres devido ao tempo de oração que os discípulos tinham, que a Bíblia diz assim: olha, Pedro vem passando por aqui, por essa rua, e ali eles colocaram todos os doentes deitados na calçada, e quando Pedro passou por aquela rua, a sombra de Pedro foi projetada em cima dos doentes, e todos eles foram curados, porque ele se tornou um homem de oração. Aqui que foi pego 3 vezes dormindo, irmãos, 3 vezes dormindo, agora Pedro é um homem de oração, é um homem de palavra, é um homem de entrega. Tem jeito para você também, irmão. Você também pode se tornar uma pessoa mais próxima de Deus. Você também pode se tornar uma pessoa de oração, de entrega, de palavras, de milagres. Basta você separar tempo para orar a Deus. E não precisa ser um tempo de madrugada, porque talvez você vá dormir mesmo por causa do cansaço espiritual. Se você quiser, pode ser de madrugada, mas não é obrigatório orar de madrugada. Pode ser qualquer horário. Jesus orava, irmãos, de madrugada, Jesus orava de dia, Jesus orava a qualquer horário. Jesus orava e abençoava as pessoas. E aqui nesse caso, Pedro e João, que nós estamos, foram orar 3 horas da tarde. E o milagre aconteceu. É importante, irmão, você tirar tempo para orar. Mas, pastor, eu não consigo orar em casa. Venha para a igreja orar. Se tranque dentro do banheiro da sua casa, e quando o pessoal diz: o que você está fazendo aí há tanto tempo? Diz: é uma coisa que só eu posso fazer. Aí deixa eles pensarem o que eles quiserem, porque você vai estar, o quê? Orando. Se tranque no seu quarto. Na minha casa não tem quarto, ou não tem porta. Vá para o quintal, vá para debaixo de uma árvore, irmão, mas dê seu jeito de orar. Ore no caminho de casa, ore no caminho do trabalho. Você que faz caminhada, caminhe pela calçada e ore enquanto você faz caminhada, enquanto você corre. É muito bom isso, irmãos. E a pessoa sabe fazer caminhada às vezes com alguém, é muito bom você fazer caminhada com alguém que você vai conversando, não percebe nem o tempo que você está andando ali caminhando. Mas experimente também fazer uma caminhada sozinho. E você vai aproveitar aquele tempo para você caminhar ou correr e falando com Deus. Falando com Deus. Conheço uma pessoa que ele corre todos os dias, irmãos. Todos os dias ele corre 40 minutos. Ele corre, ele bota o sonzinho dele no ouvido, corre sozinho. E vai correndo. E vai falando com Deus. É o tempo de oração dele, 40 minutos. É o tempo dele ir e o tempo dele vir. E é uma pessoa que tem muita comunhão com Deus, irmãos. Então faça o seu tempo de oração, de leitura bíblica, de entrega, porque é preciso isso, irmãos. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa, estou até preparando uma outra palavra nesse sentido. E, irmãos, a gente vê a diferença na igreja. Fizeram uma pesquisa entre os cristãos que frequentam igrejas e verificaram, depois eu vou trazer esses dados corretos para vocês, em percentual, quando estiver pronto já essa palavra, e verificaram que aqueles que só frequentam a igreja, comparado com aqueles que frequentam a igreja, mas que desenvolvem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, eles vivem muito mais felizes, irmãos. Eles têm uma vida muito maior de santidade, porque eles estão conhecendo o autor da criação e estão aqui com o manual da vida.
Eles têm uma vida de muito mais entrega, de muito mais sensibilidade, muito mais próximos de Deus, porque desenvolve uma rotina espiritual no seu dia a dia, e essa rotina espiritual ela vai além da igreja. Estar na igreja é bom, é importante você estar e tem que estar para aprender, mas além daqui você tem que desenvolver um tempo fora, um tempo realmente de comunhão, de entrega, onde você vai colocar a sua vida diante do Senhor, só você e Deus. Pastor, eu posso orar na hora do almoço? Pode, irmão, aquela oração de agradecer a Deus. Pode orar na hora do café? Pode, a oração de agradecer a Deus no café. Mas você tem que orar também, sabe? Na hora que você estiver você sozinho e Deus. Se fizer isso, você vai ver que você vai se afastar muito mais do mal e se aproximar muito mais do bem. Quantos querem se sentir muito mais próximo de Deus, assim como diz o tema aqui? Quantos querem se sentir muito mais próximo de Deus? Diga aí, eu quero. Então, queridos, priorize uma vida num devocional, que a gente chama de devocional transformador, de entrega, de busca a Deus. Separe todos os dias, irmãos. Talvez nem todo dia você vai conseguir, mas pelo menos você vai tentar, todos os dias, desenvolver uma rotina espiritual sadia. Porque Jesus te pergunta, quer ver? Olha aí na última linha desse tópico, Jesus pergunta para você, nem uma hora, o que ele pergunta? Nem uma hora você pode vigiar comigo. Não significa que você tem que orar uma hora, mas significa que você tem que tirar um tempo de oração com Deus, um tempo de entrega, um tempo de estar na presença de Deus, irmãos, é tão bom. Quando a gente tira um tempo de oração com Deus, só você e Deus, e Ele lava a tua alma completamente assim por dentro. E quando termina aquele tempo, se você estava angustiado, já sai dali feliz, com o coração livre, com o coração leve, com uma vida transformada, tua fé restaurada depois do tempo de leitura da palavra de Deus. Por isso que Jesus incentivou naquele dia os seus discípulos a orarem. E depois daquele dia, que por 3 vezes eles foram pegos dormindo, a vida deles transformou. Porque eles fizeram uma aliança com Jesus e disseram, a partir de hoje, a gente vai estabelecer sério isso na nossa vida, esse tempo de oração. E aí então foi que aconteceu todos esses milagres que a gente olha aqui registrado no livro de Atos. Quando os discípulos se voltaram para Jesus de fato, com todo o coração dele, em oração, em jejum e em leitura da palavra.